Nesse início de trabalho eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem muita importância. E cada elemento tem que lembrar da importância que ele tem. E lembrar que somos importantes também em outros setores, né? Para um filho, para a moradia que a gente mantém, para os conhecidos. E essa importância a gente tem que trazer para dentro da gente. Porque aquela pessoa que é importante, também ele faz um trabalho com ele mesmo para ele continuar sendo importante. Ele para ele. Porque uma pessoa adoece porque ela esquece dela. Então ela julga assim que ela precisa dos outros para fazer com que ela tenha importância. Mas se uma pessoa observa, no caso de uma pessoa que tem uma empresa, ele está no topo daquela empresa. Como é que ele pode querer uma referência dos que se encontram abaixo dele? Então a importância tem que ser de dentro, ele não tem que esperar uma referência daqueles que se encontram abaixo. Mesma coisa de um campeão. Como é que o campeão vai receber uma referência? Ele é o campeão. Ele não precisa de elogios. Ele tornou-se. Temos que lembrarmos que para ser campeão, a pessoa teve que esforçar o ano inteiro. Teve que entender de alimentos e teve que preparar o seu corpo físico para ter aquela condição. Então, nosso trabalho é igual. Desenvolver uma condição de continuar sendo capacitados. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a Terra e o Ser Humano. Então nós sabemos assim que nenhum ser humano participou para a construção da Terra. Nós sabemos que a Terra veio como um desenvolvimento para que os espíritos humanos tivessem a possibilidade de ter o amadurecimento. E nós temos que lembrarmos assim, que o corpo que nós habitamos é um corpo que foi aprimorado. E que os animais que tiveram um desenvolvimento, que tiveram a capacidade de desenvolver, para que o espírito humano ocupasse aquele corpo. Depois, continuamos tendo o aprimoramento do nosso corpo, e aqueles animais que foram os primeiros, eles foram extintos. Quando fala-se que o ser humano descende do animal, o ser humano descende do seu corpo físico, uma época de bilhões de anos. Depois tivemos o aprimoramento. Nós temos que lembrarmos também que quando surgiu a Terra com as irradiações da luz do Criador, temos que fazer a diferença que as irradiações não é a luz. A luz irradiou, possibilitou que a Terra formasse. Quando a Terra já se encontrava separada da água, das pedras, já havia uma separação. Então os enteais que trabalharam para essa separação e outros enteais trabalhando na condição de separar quando as pedras perderam aquela camada de proteção que pôde surgir ali o musgo. Então as sementes do musgo, do link, já haviam na matéria fina. Então, quer dizer assim, esses enteais pegaram a semente e fizeram com que elas tivessem a transformação, possibilitando assim que posteriormente daquele musgo surgissem novas sementes. Então, as referências que nós sabemos assim é que tudo veio em forma de ovo. Quer dizer, uma semente é uma forma de um ovo. Então, os animais também vieram assim em formas de semente, que é diferente de quando o ser humano veio para habitar a Terra, ela já estava construída. Todos os enteais já tinham feito um trabalho de formação, assim como os gnomos também surgiram com a transformação. Então nós temos que lembrarmos que essa condição que nós temos hoje de egoísmo, conveniência, de apropriação, essa referência que nós temos hoje é porque nós nos encontramos distante da luz.
Porque se nós estivéssemos próximo da luz, nós veríamos que o dono da Terra é o Criador. E como é que nós estamos fazendo para ficar de acordo com o dono? Todas as coisas que nós conhecemos têm sempre esta referência do dono da moradia, do dono daquele bens. Então a pessoa tem um veículo e dá para o outro fazer uma manutenção, ou fazer uma limpeza, ou fazer um polimento, pergunta como ele quer. Ou então aquele dono pergunta como vai ser feito aquele trabalho. Numa pequena escala, nós vemos que nós procedemos dessa maneira. Na moradia, nós fazemos a mesma coisa, procuramos ter naquela moradia uma harmonia. E tem as referências. Tem a referência da autoridade da mãe, como ela posiciona o costume, a hora para o repouso dos filhos. Na terra que nós ocupamos, nós não procedemos assim. As desavenças, as lutas, está sempre relacionado à posse. Mas nós não perguntamos para o Criador, nós não perguntamos para o dono da terra como é melhor. Nós vamos tendo o procedimento. E é bem sério assim, porque através dos tempos nós paramos de ser intuídos de como é melhor. Nós tínhamos que fazer um trabalho, como por exemplo, aquele profissional que tem aquela precisão, que executa aquela função. Então ele está sempre voltado para ele mesmo, do jeito que precisa de executar a função. Nós vemos também na nossa moradia. Aquele ou aquela que cuida da parte da alimentação da moradia está sempre voltado para como é melhor. Então, no dia anterior, já vê o alimento que vai ser preparado numa harmonia, numa organização de bem-estar para todos, porque não é para um ou para outro, é para o conjunto. Então, essa capacidade, nós tínhamos que voltar agora para a Terra. Como é que nós estamos procedendo e como é melhor. Então uma pessoa faz um empenho numa direção e depois aquele empenho não dá certo. Muitas vezes ela acha assim que foi errado, apresenta sempre justificativas, mas ela não perguntou antes para o dono da terra, para a vida dela, como seria melhor aquele empenho. Aquela compra daquela propriedade, aquela localização. Nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Então, quando a pessoa volta para dentro dela e vendo como é melhor, ela vai vendo que existe uma grandiosidade. Então, os enteais estão sempre trabalhando para o melhor. E a fidelidade deles junto ao Criador é uma fidelidade que o espírito humano não tem. Justamente por esse motivo, porque nós não fazemos um trabalho de ver antes. E é bem sério assim, porque quando uma pessoa vai aumentando a sua lucidez, vai estudando o livro Na Luz da Verdade diariamente, vai ponderando nos atos. Então os atos que a pessoa vai realizando vão sendo atos que tiveram antes uma ponderação de como é melhor. E quando a pessoa trabalha assim, ela muda a norma do tempo e do espaço. Ela não faz somente para o presente, ela faz além do presente. Então, quando nós comportamos em relação à Terra, nós tínhamos que fazer um trabalho assim primeiro, de como é melhor, de como vamos fazer o trabalho de acordo com o dono. Então, o distanciamento da luz vai fazendo com que todos os atos que nós fazemos sejam atos que não têm duração, que não têm uma importância e que normalmente traz uma consequência. Quando nós tivermos uma condição assim de diminuir o nosso egoísmo, a nossa conveniência, de ponderarmos, nós vamos fazendo um trabalho que vai sendo de agradável àquele que criou a Terra.
Então o surgimento da Terra foi para esse motivo, para que os espíritos humanos tivessem esta possibilidade no futuro de ver como seria melhor para ele mesmo. Então, voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que viver aqui de acordo com o paraíso. Então, muitas pessoas falam assim que quando morrem vão para o céu. Então, a referência do céu é a referência do paraíso. Mas para ir para o paraíso, a pessoa tem que estar acostumada a viver no paraíso. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando um profissional que vá a uma empresa pedir um trabalho. Ele vai preencher aquele espaço que tem naquela empresa com aquelas funções que ele disse que sabe executar. E se ele sabe realmente, ele vai continuar tendo o seu trabalho naquela empresa. Isso é físico. Agora, quando nós conhecemos as pessoas que já se encontram próximo ao desenlace do seu corpo de matéria grosseira, a pessoa não apresenta segurança. Se durante a sua vida ela foi orientada que ela vai para as regiões melhores, agora, fisicamente falando, ela não tem a naturalidade, a confiança de que realmente vai. É justamente isso, o desconhecimento das leis que o Criador instituiu. Por isso, as pessoas não ficam seguras. Se ela estivesse segura e tivesse o conhecimento, ela saberia perfeitamente aquilo que ela precisaria e qual é o procedimento que ela precisa de ter. Então, uma pessoa não comporta assim dentro da sua moradia. Ela conhece as normas da moradia e ela continua fazendo o esforço que precisa de ser feito para ela poder continuar tendo aquela moradia. E quando há uma desarmonia, ela procura harmonizar aquela moradia com posicionamentos. No caso de filhos pequenos, assim, que entram em desarmonia, então procura ter o posicionamento, as responsabilidades, cobrar os deveres que são de cada um. Então vai dando aquela limitação. Mas nós, na nossa vida interna, nós não fazemos isso em relação à Terra. Vamos tendo uma vida e que nós não fazemos um esforço para aquela vida que nós vivemos seja de acordo com o dono da Terra. A Terra foi criada para poder receber os espíritos humanos. E no processo de desenvolvimento teve o trabalho dos enteais. E quando os espíritos humanos tiveram a oportunidade, através dos bilhões de anos, de virem para a Terra, tudo já estava criado. O ser humano não colaborou para a formação da Terra. E é muito sério assim, a gente vai observando que as interferências dos seres humanos na Terra são interferências que só vêm prejudicando, não vêm trazendo uma beleza, uma harmonia, uma naturalidade, e que nós tínhamos que fazer o trabalho igual o agricultor faz, de conhecer os grãos e ver o que aquele solo está precisando. Ele possibilita para aquele solo aquilo que ele precisa para aqueles grãos ficarem de acordo com o que ele precisa na época da colheita. Então a nossa vida diária teria que ser assim. Nós tínhamos que conhecer as leis que o Criador instituiu e de compreender essas leis conforme precisam de serem compreendidas, conforme precisam de serem vivenciadas. Se nós queremos uma condição interna de uma segurança, então nós temos que lembrarmos que temos no nosso dia a dia muitas referências. E as referências que nós precisamos para a nossa maneira de viver, para a nossa maneira de ter harmonia na nossa moradia, não são referências mais ou menos, são referências firmes e definidas, porque a pessoa precisa de ter a possibilidade de ter os alimentos dentro da moradia, precisa de ter a capacidade de harmonizar aquela moradia,
como se a pessoa fosse de uma localidade para outra. Ela tem que saber o início da estrada que ela vai pegar, para que ela vá até aquela localidade. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim de conhecer as leis que o Criador instituiu e ir observando como nós nos encontramos enquadrados nessas leis. Durante um período a pessoa pode justificar que ela não tem tempo. Então é muito comum assim de uma pessoa ou outra pessoa falar que a sobrevivência dela absorve todo o tempo disponível que ela tem por um período. Porque se nós estamos trabalhando para ver como nós nos encontramos, nós vamos também desenvolvendo maneiras de ter outras habilidades que nos possibilita ter um tempo para nós mesmos. O conhecimento das leis possibilita a pessoa caminhar mais facilmente. A falta do conhecimento das leis não justifica a pessoa comportar erradamente. Por não conhecer as leis, a pessoa não é inocentada. Nós temos o começo do certo e o começo do errado. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando na criança em formação. Ela sabe o que ela quer. Então, se hoje o adulto se encontra entorpecido e descuidado, e não sabendo o que ele precisa, também ele entra naquela condição de não ter serventia. A criança sabe o que ela precisa. Se ela quer alguma coisa, ou ela verbaliza, ou ela vai e pega aquilo. É um processo natural de sabedoria interna. Se o adulto perdeu esta condição, ele é responsável, porque nada justifica para cada um não saber aquilo que ele quer. Fica bem fácil assim. Uma pessoa que não sabe o que ela quer é como um barqueiro que não sabe a direção que ele vai colocar o barco. Então, se ele não sabe a direção que ele precisa de colocar a ponta do navio para aquele alvo que ele precisa, ele não tem serventia. Então, se nós não sabemos aquilo que vai ser bom para nós, não temos serventia. Então, a nossa vida fica à deriva. Quando uma vida fica assim, fica bem fácil assim de observar a vida de um jovem em formação, que não teve uma firmeza dentro da sua moradia, ou ele não desenvolveu essa firmeza, passa no futuro a não ter nenhuma serventia. Isso é físico, isso é verdadeiro. Conhecer aquilo que nós precisamos, conhecer aquilo que se encontra em nossa volta. E a gente vai observando assim o trabalho que os enteais têm e como eles possibilitam todas as coisas que nós precisamos. Porque a transformação daquela semente, a transformação que aquela semente possibilita de firmar as raízes no solo, foi o trabalho dos enteais. Então esses enteais sempre estão num trabalho incessante, possibilitando que o espírito humano receba daquilo que ele precisa. Tínhamos que ter a capacidade de nos tornarmos melhores. Nossa maneira de ser, nosso ambiente, de compreender direito os ensinos, porque a luz é diferente das irradiações. A luz irradia. Através das irradiações é que a Terra pôde surgir, é que os seres humanos puderam surgir através das irradiações. Então, quando uma pessoa ou outra pessoa fala que nós temos dentro de nós o divino, não temos, porque as irradiações do divino, de Deus, vêm até a criação primordial. Daí as irradiações vão sendo alteradas. Se a pessoa tem um tipo de alimento, aquele tipo de alimento tem uma consistência. Se tira daquele alimento e procede um outro preparo, o segundo preparo já não é igual ao primeiro preparo. Os seres humanos foram criados posteriormente. Então a gente sabe assim que as irradiações, através dos degraus, do distanciamento, vão sofrendo alteração. As irradiações não é a própria luz.
Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. Se a pessoa tem uma lanterna, a fonte é a lanterna. A claridade que a lanterna possibilita não é a lanterna. E é bem interessante porque a luz que aquela lanterna está irradiando, que está clareando, ela é alimentada. Se desliga a lanterna, desligou a luz. Então nós temos que lembrarmos assim que muitos falam assim que nós somos importantes e que temos uma determinada importância. Nós temos que lembrarmos que somos vivificados e que recebemos das irradiações e que se nós quisermos continuar recebendo das irradiações, nós temos que fazer a nossa parte. Aquela empresa tem aqueles funcionários. Se um funcionário ou outro funcionário não atua de acordo com aquela empresa, aquele funcionário é desligado. Ele recebe aquilo que ele tem por direito, mas ele, na sequência, ele não passa a fazer parte daquela empresa. Então nós somos assim, recebemos das irradiações, se não correspondemos, passamos a não fazer parte. Evidentemente que é um trabalho de milênios, porque a luz tem aquela vida, tem a vivificação. Quando recebe da vivificação, a pessoa continua ligada àquela luz. E é bem importante assim, porque a gente vê assim um jovem que trabalha numa empresa e ele recebe o crachá da empresa com o seu nome, ele fica muito feliz e ele fica com um sentimento assim elevado por andar com aquele crachá, com aquela identificação. Nós temos que lembrarmos que nós tínhamos que ter uma alegria dentro, como aquele jovem tem de andar com aquela identificação. Então, essa naturalidade nós tínhamos que ter dentro de nós, saber assim da nossa procedência e da oportunidade que nós estamos recebendo. E que na Terra tudo já foi preparado, e que tudo é preparado, facilitando o nosso desenvolvimento. E que nós tínhamos que fazer parte deste preparo que a Terra tem, da harmonia que existe e de melhorar essa harmonia. Então a gente vai observando assim, no caso de uma pessoa que tem a habilidade de trabalhar com cachorros e a paciência que ele tem, e ele vai ensinando para aquele animal do jeito que vai sendo ensinado, e vai apresentando melhores serventias. Essa condição é bem importante assim, porque do jeito que uma ou outra pessoa tem essa capacidade de apresentar uma serventia para aquele animal, nós tínhamos que também apresentar uma serventia para o dono da terra. Então o ser humano e a terra é esta condição muito importante, de cada ser humano fazer o trabalho de apresentar uma serventia. Se nós tivéssemos esta condição bem simples e bem importante assim, de melhorar o nosso ambiente, de nos esforçarmos para nos tornarmos polidos, e a gente vai observando que o polimento é em todos os níveis, do jeito que a pessoa se apresenta, do jeito que ela se alimenta, do jeito que ela é na vida. Ficaria bem fácil para cada um compreender que quando fica na velhice, então a pessoa está acostumada com ambientes bonitos, com nobreza, e que ela já teve uma diminuição do egoísmo, da maldade, porque nós recebemos da influência também dos outros. Com essa diminuição de egoísmo, de maldade, e durante a vida tendo um comportamento de agrado a todos, então a pessoa também teria uma naturalidade dentro dela e uma confiança de que realmente ela poderia ir para regiões luminosas, para planos mais elevados, que possibilitaria sim ir até o paraíso, que é a pátria do espírito humano. Para ter a confiança na velhice, a pessoa tem que ter esse comportamento
E um comportamento não é uma simulação, não é a pessoa agora, por ela ter um recurso financeiro, contrata os profissionais para fazer isto ou para fazer aquilo. Ela precisa de fazer os movimentos. Então a dedicação que a pessoa passa a ter é que dá a ela aquela segurança. Ela tornou-se, ela é. É muito importante essa naturalidade na nossa vida, no nosso dia a dia, de nos sentirmos seguros com aquilo que nós temos, com a maneira que nós somos. Então a pessoa na velhice não teria que passar por medo, porque o que acontece com a pessoa que tem idade é medo. Então ela adoece, ela passa a ter muitas desarmonias dentro, justamente porque ela não tem um alvo elevado. Durante a sua existência, ela fez muitas coisas para os outros, ela não fez para ela. Muitas pessoas podem achar assim porque teve muitos filhos, então ela fez um benefício de ter muitos filhos. Não fez nenhum benefício, porque se tivesse trazido todos os filhos nobres, polidos e coerentes, então ela hoje estaria tranquila também. Trouxe filhos como todos os outros trouxeram. Não trouxe nenhum filho com qualificação especial. E isso é bem sério, porque nós só podemos trazer aquilo que nós somos. Então, no nosso grau, na nossa insegurança também, trouxemos filhos que apresentam assim, inseguros. Não justifica a pessoa falar que ela, durante a sua existência, não teve tempo, porque a vida é uma harmonia. E que a nossa vinda na Terra não é para trazer filhos, é para que viéssemos a ter um desenvolvimento para melhorar a qualidade do ambiente em que nós nos encontramos. Ter filhos é depois. Primeiro a pessoa tem que ver como ela se encontra evoluindo. A Terra e o ser humano. O ser humano não participou da criação da Terra. Então, quando o ser humano chegou, a Terra já se encontrava bonita, com tudo aquilo que o ser humano precisava. E o ser humano tem que lembrar assim, que ele tem a possibilidade de melhorar o seu ambiente, de melhorar aquilo que encontra à sua volta, e que nós temos que diminuir esta condição de ocuparmos com o nosso semelhante. E nós temos que lembrarmos que nós é que somos responsáveis por nós, não é a outra pessoa. E tudo aquilo que eu fizer, aquilo é meu mérito. E qual é o procedimento para que eu possa ter um mérito melhor? Colaborar melhor com o desenvolvimento da Terra. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar assim, que ela só pode ir para o paraíso se ela fez da sua habitação, da sua maneira de trabalho, um paraíso, com a diminuição da cobiça, com os pensamentos nobres, porque nós sabemos que os pensamentos, eles se encontram na parte fina da matéria grosseira, e que num período seguinte, esses pensamentos se realizam. Se a pessoa estiver pensando nobreza, pensamentos construtivos, então, na sequência do tempo, a sua vida será construtiva, os seus atos serão construtivos. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade nos possibilita esta condição de mudar a norma do tempo e do espaço, de ver como nós nos encontramos, qual é o procedimento que nós estamos tendo para que a Terra ficasse bonita. Se uma pessoa tem vontade de voltar para o paraíso, ela tem que fazer da sua responsabilidade aqui na Terra um paraíso, para que ela fique de acordo com o que o paraíso necessita. Estudar o livro Na Luz da Verdade